Oi, gente, como prometido, né, em continuação, aquele outro vídeo, eu vim aqui falar sobre o amor. E para iniciar o vídeo eu quero apenas citar aquele versículo, né, que é bem conhecido de todos, creio eu, de João 3,16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu só quero frisar um detalhe nesse versículo, que quando João disse que Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira, creio eu que ele colocou assim, dessa forma, porque ele não soube expressar que maneira era essa que Deus nos ama, porque acho que nem nós conseguimos, assim, distinguir, decifrar esse amor, porque é um amor tão profundo, verdadeiro, e é uma alegria tão grande que a gente sente quando a gente se sente amado por Deus. Como eu disse no vídeo passado, nós confundimos o amor porque o mundo, ele distorceu toda essa visão real do amor. E a resposta mais profunda que eu quero conversar com vocês diz respeito a uma palavrinha bem pequena, mas que tem que ser discutida, né? Que é o pecado. A nossa reação quando falamos sobre o pecado é totalmente diferente da reação quando falamos sobre o amor, né? Porque não é natural, não é normal a gente ver em rodas de amigos conversando sobre esse assunto, sobre o pecado. Mas já é uma coisa natural conversar sobre amor, né? Quando falamos sobre o amor, ele nos traz sorrisos. Quando falamos sobre o pecado, ele já nos traz uma negação, né? Uma repulsa. Mas vocês devem estar se perguntando por que ela está falando de pecado, sendo que é um vídeo sobre o amor, né? O que eu quero explicar para vocês é que não tem como entender o quão belo é o amor de Jesus por nós, sendo que a gente não sabe, não vê o quão feio é os nossos pecados. Mas levando para o lado individual de como pensamos, cada um de nós tem uma definição própria sobre o que é pecado, né? Para mim, pecado é algo feio, algo que nos deixa sujo, algo que nos afasta da presença de Deus. O livro que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, ele tem uma definição bem facinha de entender sobre o que é pecado. Para ficar mais fácil, vocês precisam mentalizar aquele alvo, que tem muitas brincadeiras com ele, né? Aquele alvo redondo, que tem preto, branco e o centro vermelho. Aquele centro vermelho significa agir corretamente com as nossas condutas, né? Atitudes. E seguindo essa mesma linha, pecar então é tomar qualquer decisão fora desse centro, né? Fora desse alvo que está ali pra gente. A gente tem que acertar esse alvo vermelho. E a gente muitas das vezes acaba não acertando. Então, só para agregar conhecimento a todos nós, né? A Bíblia originalmente ela foi escrita no grego e os autores do Novo Testamento, eles tinham outra palavra para definir pecado, né? Que é armátia. E armátia significa, né? Errar o alvo. Então, nessa colocação que fizemos sobre o alvo, é bem interessante. Todos nós erramos o alvo quando andamos fora da vontade de Deus. E isso, de certa forma, nos deixa um abismo. Lá em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, quando a gente peca, a gente sai totalmente dessa estrada que foi proposta por nós. A gente sai desse ideal que foi proposto por Deus para a vida de cada um. Mas mesmo a gente sendo esse pobre pecador, fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus, né? Mediante a sua redenção. Antes éramos escravos do pecado, mas pela morte de cruz, né? Jesus morreu na cruz por nós, derramou seu sangue, e esse sangue nos libertou. Agora somos libertos. Mas não quer dizer que a gente não peque, né? A gente só não é mais escravo do pecado. Deus, ele é amor, e o amor dele é perfeito. Então não tem o porquê da gente, né, procurar uma definição de amor, um amor perfeito em outro lugar. Porque o amor perfeito a gente encontra só nele, não adianta procurar em outro lugar. E quando a gente busca compreender esse amor de Deus por nós de outra maneira, a gente falha totalmente, porque não há outra maneira. Não adianta nem procurar. Então eu vou encerrando por aqui, senão vai ficar muito extenso. Muito obrigado e tchau.